que é que os anjos vêm e os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo, santo, santo? O que é que os anjos vêm que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm que os fazem cantar santo? Tu és santo, tu és santo. Tu és santo. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Quero olhar na face do meu Criador. Quero olhar na face daquele que primeiro me amou. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Declaramos a tua santidade, Jesus. Declaramos a nossa adoração a ti nessa noite. Declaramos que tu és digno de ser adorado neste lugar. Declaramos que essa igreja te adora. O teu corpo te adora, Jesus. E declara que tu és santo, que tu és grande, que tu és digno de toda honra e de toda glória. Nós te adoramos e nós desejamos que a nossa adoração atraia a tua presença neste lugar. Vem com tua presença neste lugar nos encontrar nessa noite, Jesus. Vem com tua presença nos encontrar nessa noite, Jesus. Nós desejamos ser encontrados pelo Senhor. Nós desejamos ser encontrados pelo Senhor. Então nos encontra aqui nesta noite, sedentos por mais do Senhor, sedentos por um derramar da tua presença aqui, Jesus. Declaramos a tua santidade, te adoramos e te desejamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor em adoração. Podem se assentar. Que momento, hein, gente? Que momento de ser encontrados aí por Jesus. Sejam todos bem-vindos. Que bom estarmos juntos, mais um culto. Eu queria começar
conhecendo quem nos visita hoje pela primeira vez. Eu queria começar nessa coluna aqui. Alguém nos visita hoje pela primeira vez nessa coluna? Ah, temos ali 2 pessoas. Sejam bem-vindas. 2 mulheres ali. Quem é de casa os cumprimente. Sejam bem-vindas. Nessa segunda coluna, tem alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Ah, aqui temos uma família. Sejam bem-vindos. Quem é de casa também vai cumprimentá-los. Aqui nessa terceira coluna, alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Alguém aqui? Não? Todos de casa. E nessa última coluna, alguém hoje nos visitando? Não? Sejam todos bem-vindos, especialmente os nossos visitantes. Que vocês se sintam em casa, que Jesus possa falar com vocês aqui, que essa casa seja de vocês também. Gente, temos muitos avisos hoje, então eu queria começar, falando deles. E o primeiro aviso que eu queria falar para vocês é sobre a nossa vigília. Aí. Na próxima sexta-feira, dia 20, às 21 horas aqui na igreja, nós teremos a nossa vigília. Não perca de estar com a gente nesse tempo, porque Deus tem feito grandes coisas nas nossas vigílias. Deus tem se manifestado de uma forma poderosa quando nós nos separamos para estar com Ele de forma mais intensa. Então esteja aqui, não duvide daquilo que o Senhor tem para fazer. Nós queremos a casa cheia para juntos buscarmos aí o Senhor e aquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas. Então, às 21 horas, na próxima sexta-feira, todo mundo aí convidado para estar com a gente. Eu queria... E no sábado, No sábado, depois da vigília, para os fortes, pessoal? Não é brincadeira. Nós vamos ter o nosso café com Deus. Quem tem acompanhado aí o que Deus tem feito através do Michel e da Aline, da equipe deles, No dia 21 vai ter mais um Café com Deus. Para quem não sabe, é um projeto do nosso AME Social, de levar café da manhã para moradores de rua. Então, você pode se envolver de várias formas. Se você quer ir ajudar a entregar, fale com o Michel e a Aline, eles vão ter o prazer de ter mais gente na equipe deles. Se você quer ajudar com alimentos, se você quer ajudar financeiramente, fale com eles também. E fiquem atentos aos grupos de célula, porque durante a semana a Aline sempre mobiliza ali o que precisa. Ah, precisa de margarina, precisa de água, precisa de açúcar. A Aline vai movimentando. Fique atento para que você não deixe de participar disso que Deus está fazendo. E falando do AME Social, vocês estavam ligados com a gente que a gente ia ter uma ação de Dia das Crianças, No dia 12 de outubro, no Osternac. E foi uma bênção. Eu queria pedir para soltar o vídeo lá e depois do vídeo eu vou contar um pouquinho para vocês de como que foi esse nosso projeto. Então, preparamos para que todo mundo pudesse participar aí com a gente e viver um pouquinho do que a gente viveu.
Gente, foi muito especial. Tomamos muita chuva, como vocês puderam ver no vídeo. Choveu só um pouco nesse dia. Meu Deus, ficamos encharcados, né? Mas foi uma bênção aquilo que Deus fez. E de manhã eu até me emocionei contando, né? Porque esse projeto, o tema do nosso ano é o ano da unidade, né? E esse projeto, ele materializou, assim como o Café com Deus tem materializado a unidade dentro do nosso corpo, né? Porque isso nasceu no coração da Thay, né? Não está aqui agora à noite, mas estava de manhã, que compartilhou com a gente, que organizou um projeto. Os adolescentes dela, né? A Larinha está aí, se mobilizaram em levantar as crianças que moravam perto da casa deles, levantar nome, idade, para que pudessem ser incluídos nesse projeto. Toda a igreja abençoou. A gente teve uma hora que a gente teve que negar a doação, gente. A gente teve que falar, gente, não tem mais criança para adotar, porque todas as crianças já foram adotadas. A gente recebeu doação, a gente pôde, junto com os adolescentes, os jovens se envolveram em estar junto ali. Então, os adolescentes e os jovens foram juntos em cada casa, entregar os presentes, entregar a cesta básica. Todas as famílias nos receberam dentro de casa, a gente pôde orar pelas famílias. E isso foi algo incrível, porque o movimento de unidade da igreja abençoou famílias com o amor de Deus nesse Dia das Crianças. E isso foi lindo de se ver. E eu creio que isso é o reino, né, gente? Isso é o reino se manifestando. É a Thay, que talvez não tinha capacidade de comprar tudo para todo mundo, mas entendeu que o chamado dela era queimar naquilo que tinha no coração dela. Eu e o Levi podíamos organizar isso, cada um podia doar, alguns podiam ir, e cada um dentro do seu chamado, manifestando aquilo que Deus chamou cada um para fazer, levou o reino de Deus para abençoar pessoas nesse dia. Isso é o reino. Não é cada um poder fazer tudo, mas é cada um dentro do seu chamado. Se o teu chamado é queimar por vidas, então queime por vidas com toda a intensidade. Se Deus tem te prosperado, abençoe pessoas financeiramente. Se Deus tem te dado um carro, use o seu carro para ir lá. Se Deus tem te dado saúde para entregar, vai entregar. Se Deus te deu uma cesta básica para doar, doe essa cesta básica, mas juntos como corpo, em unidade, nós levamos o amor de Deus para as pessoas. E esse projeto manifestou isso, e eu me emociono de pensar que isso ainda é tão pequeno, né? Mas eu não sei, a família que a gente visitou, por exemplo, era uma família de venezuelanos, e eles falaram assim, a gente nunca tinha recebido um presente aqui no Brasil. A gente nunca tinha recebido um presente. E eu creio que eles foram marcados, né? Famílias, a Sabrina e o Júnior visitaram uma família que oraram por cura dentro daquela casa, né? E várias... teve uma família que a gente acabou se atrasando um pouquinho por causa da chuva, né? Porque aí, na hora que a gente ia distribuir os carros para sair, meu Deus, caiu um temporal daqueles. A gente ainda teve que sair com a chuva, mas... demoramos um pouquinho. Era uma família que tinha 4 crianças. Eles já achavam que a gente não ia mais. Eles estavam na janela esperando os jovens chegarem lá. Quando eles chegaram, a gente achava que vocês não vinham mais por causa da chuva. Mas foram extremamente tocados pelo amor de Deus nesse dia. Eu queria agradecer a toda a igreja que se mobilizou e queria dizer, cada um no seu papel. Esse é o reino, né? Cada um no seu papel. Exercendo aquilo que foi chamado para fazer, juntos nós levamos o amor de Deus para as pessoas. Eu queria continuar com os nossos avisos, depois desse breve parênteses. Na terça-feira, dia 24, então, né, dia 21, no sábado que vem, depois na terça, dia 24, nós teremos nosso Amilidere, às 20 horas aqui na igreja, né? Se prepare, você que é líder está convocado para estar, você que é parte dessa igreja está convidado a estar, né? Esteja aqui com a gente. No dia 28, o sábado seguinte, nós teremos culto do Ame Jovem. Os jovens hoje à noite estão mais nessa... Então, se preparem já para estar aqui na igreja às 19 horas, no dia 28, no sábado. E eu queria dar um aviso muito, muito, muito especial. A gente vai dar esse aviso com um pouquinho mais de antecedência para você se preparar. Mas no feriado do dia 15 de novembro, nós teremos um culto de batismo aqui na igreja. Olha só, gente, chegou o tempo de nós sairmos da academia e de que o nosso batismo seja realizado com um culto aqui nesta casa, um culto específico para o batismo, onde você vai poder trazer visitantes, onde você vai poder celebrar com a sua família, onde toda a igreja vai poder participar deste culto, e vai ser muito especial. Então se prepare para que no feriado do dia 15 de novembro, na quarta-feira, nós teremos o nosso culto de batismo aqui na igreja.
Esses são os nossos avisos, gente. Eu queria agora passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. E queria convidar você que trouxe a sua Bíblia a abrir ela em Gênesis. Deixa eu achar. Eu acho que é o 17. Só deixa eu confirmar aqui, pessoal. Mas já vai abrindo em Gênesis aí. Gênesis 14, errei. 14 e 17. Dei uma trocada aí, pessoal. Gênesis 14, a partir do versículo 17. Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Esses últimos tempos eu tenho lido Gênesis. E Deus me chamou a atenção sobre muitas coisas a respeito da vida de Abrão. E eu queria compartilhar uma delas. Não sei se você sabe, mas Abrão, ele existiu, ele viveu antes mesmo das leis de Moisés serem instituídas, antes mesmo de haver dízimo. Abrão viveu antes mesmo do dízimo ser instituído. E Deus me chamou a atenção sobre Abrão ter sido um homem até que viveu coisas antes do seu tempo, antes do tempo proposto. Por exemplo, quando Melquisedeque trouxe pão e vinho, isso tipifica o quê? Alguém sabe? A ceia, né? Que representa o sacrifício de Cristo. Cristo ainda não tinha vindo, Cristo ainda não tinha morrido, a ceia ainda não tinha sido instituída, mas Abraão ceiou antes mesmo que a ceia tivesse sido instituída. E Abrão, numa atitude de honra, entregou 10% daquilo que ele tinha recebido ao sacerdote que o abençoara naquele momento. Antes mesmo de haver qualquer menção a dízimo na Bíblia, Abrão entregou 10% daquilo que ele tinha recuperado ao sacerdote que o estava abençoando. E por que Deus tocou o meu coração, além do coração de Abrão, um coração de fé suficiente para viver coisas à frente do seu tempo? Mas Deus me trouxe ao coração que dizimar, ofertar, vai muito além do que um princípio ou uma regra estabelecida na palavra. Veja que Abrão viveu isso mesmo antes de haver um princípio ou uma regra estabelecida por Moisés. Porque não era sobre uma regra ser estabelecida, é sobre um coração de honra que deseja honrar com tudo aquilo que tem, com tudo aquilo que conquista, com tudo aquilo que é a sua vida. Mesmo antes de haver uma instituição do dízimo, Abrão viveu o dízimo. Porque isso não é sobre uma regra, não é sobre uma obrigação, não é sobre algo para nos aprisionar, não é sobre algo para nos tirar, mas é sobre um homem que entendeu o princípio de honra e deu simplesmente por desejar honrar o homem que o está. Então eu queria trazer isso nesse momento para que nós mudássemos a nossa visão de que dizimar e ofertar é simplesmente uma obrigação, que dizimar e ofertar é simplesmente uma regra que nós precisamos seguir ou que nós precisamos fazer para querer algo em troca de Deus. Mas é uma atitude de honra do nosso coração diante do Senhor, de desejar algo que é atemporal, algo que não é simplesmente uma obrigação, mas algo que representa o desejo do nosso coração, de honrar aquele que tem nos dado tudo e muito mais do que precisamos. Então eu queria convidar hoje você a dizimar e ofertar com a perspectiva de que não é algo simplesmente obrigatório para você, mas é algo que o Senhor instituiu como uma oportunidade que o Senhor nos dá de honrar Ele com aquilo que nós temos recebido dEle, honrar Ele, prosperar a casa dEle, abençoar o reino nessa terra. Então, que você possa hoje dizimar e ofertar com a perspectiva da honra, né, a quem Jesus é na sua vida. E eu queria, você pode ofertar lá atrás, fisicamente com os envelopes, nós temos as maquininhas lá atrás também, nós temos o nosso Pix aqui
no telão. E enquanto eu oro, prepare o seu dízimo e a sua oferta para que você possa fazer isso com alegria ao Senhor. Jesus, nós queremos ofertar ao Senhor nessa noite. Que as nossas ofertas, que o nosso dízimo hoje, Jesus, representem a necessidade, o desejo do nosso coração de honrar o Senhor por quem o Senhor é, honrar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que seja, Jesus, uma expressão de gratidão do nosso coração. Que esses recursos sejam abençoados nessa casa, que esses recursos abençoem essa casa, que esses recursos manifestem o teu reino nessa terra, que esses recursos levem salvação e vida a pessoas. Nós queremos entregar, Senhor, daquilo que temos a Ti, porque cremos que o Senhor é o que nos provém, o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória, em nome de Jesus. As crianças podem ser levadas para o ministério infantil. Eu queria que toda a igreja se colocasse de pé e agora adorássemos a Deus juntos antes do momento da palavra. Conecte o teu coração ao coração do Pai agora. Não se distraia com a movimentação, mas prepare o teu coração para receber o bom depósito da palavra do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Afastem do teu coração, nem amor por alguém poderá me afastar de ti, Jesus, Jesus, incomparável amor que me face eu buscarei, declare o que eu sou, coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei, vou encontrar precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Tudo que sou, meus desejos
Diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Sim, Senhor, nós te adoramos nessa noite, Jesus. O nosso coração palpita, Senhor Jesus. Nosso coração palpita, nossa garganta seca de sede, Senhor Jesus, pelo seu altar, ó Deus. Senhor, porque tudo que nós precisamos, tudo que nós, Senhor Jesus, procuramos está em um único lugar, ó Deus. O que nós somos, Jesus. Coloco aos seus pés, diante da tua glória eu me humilharei. Vou encontrar o que precisar em teu eterno amor, em teu eterno amor. Aleluia, Jesus, nós te aplaudimos mais uma vez, Senhor. Aleluia. Pode se sentar, pode ligar as luzes ali atrás. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós temos essa convicção, amém? Eu acho que Deus quer hoje nos entregar uma passagem só de ida para esse lugar que é a presença dEle. Deus quer nos dar uma convicção no nosso coração de que é nesse lugar onde nós podemos entregar tudo que nós temos, tudo que nós somos, porque tudo que nós precisamos realmente está nesse amor de Deus por nós. Irmãos, tudo que nós precisamos, tudo o que nós precisamos para a vida está nesse amor. Isso não é só porque tinha uma letra bonita aqui, mas essa é uma verdade que ela deve gritar no nosso coração. Que aquilo que nós procuramos, essas coisas elas não estão em bens materiais, essas coisas não estão em relacionamentos, essas coisas não estão em questões externas, mas está em encontrar esse verdadeiro amor, amém? Irmãos, o Espírito Santo de Deus quer nos encontrar, o céu quer tocar a terra, o céu quer nos encontrar nessa noite, irmãos. E se nós entendêssemos a necessidade que nós temos de tocar o céu, se nós entendêssemos a urgência que é deixar-nos ser tocados e tocarmos ao Senhor, com certeza isso nos moveria de um jeito, num ímpeto, numa intensidade diferente, irmãos. Quando nós entendemos que o que nós realmente precisamos é um encontro com os céus, é um toque do céu na terra, é um toque do céu para transformar a nossa vida de uma vez por todas, irmãos. O encontro com o Espírito Santo de Deus, o encontro com essa presença, o encontro com as verdades do Senhor transforma a nossa vida para sempre, irmãos. Consegue nos mover de uma forma inexplicável, consegue nos transformar de dentro para fora de uma maneira única. E o que nós precisamos é entender a urgência desse toque, de nos lançarmos nesse lugar onde nós reconhecemos verdadeiramente que tudo que nós precisamos é da presença do Senhor, irmãos. Nesse lugar existem portas sendo abertas, nesse lugar existem respostas, nesse lugar existe recursos para as nossas emoções serem curadas, nesse lugar a cura, a libertação, a salvação, nesse lugar há tudo que nós precisamos, a visão, a estratégia para aquilo que o Senhor quer realizar através das nossas vidas. Então quando a gente entende que o que nós realmente precisamos é um toque, um encontro dos céus, irmãos, o nosso movimento em direção ao Senhor, ele é diferente. O nosso movimento em direção às verdades do Senhor, ele é diferente, precisa ser diferente, amém? Amém, glória a Deus. Então você que trouxe sua Bíblia e abre em 1 Samuel capítulo 8. Hoje nós vamos usar bastante a Bíblia, né? Isso acontece todo domingo, inclusive, né? Faz parte. A palavra de Deus, ela quer nos transformar, irmãos, de dentro para fora. Ela quer gerar um fruto. O Espírito Santo de Deus quer edificar algo em nós, irmãos, que os nossos esforços humanos são incapazes de edificar. Você está comigo? O Espírito Santo de Deus quer edificar em nós algo que você e eu não conseguimos edificar pelas nossas próprias forças. E o Espírito Santo de Deus está aqui para nos trazer visão, nos esclarecer, nos ensinar como acessar as coisas do reino dos céus, amém? Você está aí também? Você está animadão?
Então vamos. Samuel, 1 Samuel capítulo 8. Gente, qual que é o contexto aqui? 1 Samuel capítulo 8, do 1 ao 4, eu vou ler. Mas qual que é o contexto para você entender o que nós vamos ler agora? Samuel já estava velhinho. Samuel já era profeta. Quando você imagina o profeta, você já imagina ele velho, né? Então, e a Bíblia fala que ele estava velho. Então, tipo assim, Samuel estava realmente idoso aqui. E o povo de Israel tinha necessidade agora de ter um rei. Então o povo de Israel falou assim: ó, Samuel, você está meio velhinho aí, né? Sei lá até quando que você vai durar. E a gente sente falta de ser como as outras nações. Poxa, todas as outras nações têm um rei, nós também queremos um rei. Só que nesse momento, irmãos, não era vontade de Deus que Israel fosse governada por um rei. Inclusive, quando Samuel recebe esse pedido, ele vai orar ao Senhor e o Senhor fala para Samuel: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, mas é a mim. Então, se é assim que eles querem, eu vou dar um rei para Israel, eu vou dar um rei para essa nação. Se é dessa forma que eles querem ser conduzidos a partir de agora. Mas eu quero ler com você para que você entenda o que está acontecendo aqui. Amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, vai dizer assim: Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba. O segundo mais julgavam em Berseba, mas não eram como o seu pai. Eram gananciosos, aceitavam subornos e peças da maneira bíblica. Né? Uma mulher que estivesse debaixo de um governo sacerdotal, para que olhasse para as finanças debaixo de uma perspectiva santa. Irmãos, isso acontece em todas as áreas da nossa vida. Quando nós abandonamos, quando nós relativizamos a necessidade desse governo sacerdotal em nós, automaticamente aquilo que é humano passa a tomar conta. Irmãos, quantos casamentos que terminam por conta da carnalidade que ela vai sendo manifestada através de um governo carnal, de um governo humano. Nós perdemos a perspectiva daquilo que é santo e deixamos aquilo que é natural nos envolver, tomar conta de nós. Então, gente, quando Samuel está deixando o governo aqui, sendo a referência de liderança sobre Israel, está mudando uma estação, mas uma estação está sendo mudada por conta do desejo carnal de um povo, que não queria mais Samuel no poder, e faltava uma referência, porque os filhos de Samuel estavam pervertendo o templo. Então, na falta de referência, ao invés de permanecerem num governo sacerdotal, eles preferem que se levantassem um governo humano. Você está aqui comigo? E aí, nesse momento, gente, é necessário levantar um rei, correto? E o que acontece é que Saul é o primeiro rei de Israel. Até então, gente, sabe como que rolava o governo de Israel? Era um governo sacerdotal, onde havia uma autoridade profética, onde os sacerdotes também ministravam ao Senhor e davam direção para o povo. E durante as batalhas e as guerras, Deus levantava quem? Os juízes. Quem são os juízes? Jefté, o Sansão, o dos 300 lá, quem? Gideão. Esses eram os juízes. Deus levantou juízes, só que o povo falou assim: gente, cansou de juiz aqui, a gente cansou de profeta. Não dá, a gente quer uma referência humana, a gente quer uma referência carnal, a gente quer ser igual os outros aí. Samuel, agiliza aí pra gente um rei, cara, boa pinta, fortão, né, que amedronte aí as outras nações, ajuda a gente aí. E foi isso que Samuel foi clamar ao Senhor, e clamando ao Senhor, o próprio Deus fala para Samuel: Samuel, não é a você que eles estão refutando, não é a você, Samuel, que eles estão rejeitando, é a mim, é o Senhor que eles estão rejeitando. Mas tudo bem, eu vou levantar um rei para essa nação. E quem era esse rei? Era Saul. Irmãos, e como que começa a história de Saul? Lá em 1 Reis, capítulo 9, do versículo 3 ao 5, eu vou ler aqui para vocês como que começa a história de Saul. Quais são os primeiros passos de Saul? Certo dia, as jumentas de Quis se perderam. Olhe para o irmão do seu lado e fale: jumenta. Não, brincadeira, não precisa. Só para ver se você está aí mesmo. Então assim, quem que eram as jumentas de Quis? É o pai de Saul, gente. O pai de Saul se chamava Quis. Então, certo dia, as jumentas de Quis se perderam. Ele disse a Saul: leve um servo com você e vai procurar as jumentas. Então Saul e o povo percorreram Então Saul e o servo, não o povo, né?
Então Saul e o servo percorreram toda a região montanhosa de Efraim, a terra de Salisa e a região de Saalim, a terra de Benjamim. Mas não encontraram jumentas em parte alguma. Irmão, sumiu a jumenta de Quis. E assim começa a história do rei Saul, irmãos. Porque olha só, ele então perdeu as jumentas do pai, ele estava indo atrás do patrimônio do seu pai, estava indo atrás dos bens do seu pai. Sumiram as jumentas do pai de Saul, ele pega um servo e vai atrás, ver se recupera as tais das jumentas, né? E aí o que acontece? Eles estavam prestes a desistir. Sabe o que Saul falou para o servo dele? Saul falou assim, ó, é melhor a gente fazer o seguinte, melhor eu voltar para casa, porque daqui a pouco, ao invés do meu pai estar preocupado com as jumentas, o meu pai vai estar preocupado comigo. Só que daí o servo de Saul falou assim, peraí Saul, aqui perto mora um homem de Deus. Vamos achar o homem de Deus, que com certeza Deus vai revelar para ele onde estão as jumentas, a gente acha a jumenta e volta para casa. Aí Saul falou assim, fechou, partiu, bora. Aí eles foram, irmãos. Então, ele pega ali o servo do seu pai e vai atrás do patrimônio, do seu bem. Enquanto isso, onde estava o profeta? Enquanto isso, onde estava o homem de Deus? Eu quero que você abra aí a tua palavra, que é pertinho. A gente leu Samuel, capítulo 9, versículo 3. Eu quero ler com você agora Samuel, capítulo 9, versículo 11. Olha só o que diz a palavra de Deus. Então, eles estavam nesse momento de procurar as jumentas. Eles estavam desesperados porque perderam as jumentas. As jumentas eram caras. Pensa ali, era como se fosse um Onix zero, entendeu? Então era caro a jumenta. Então era caro. A tabela FIPE da jumenta estava valorizada, estava muito alto. Então era assim, não dava para perder a jumenta. Então lá no capítulo 11 diz assim, capítulo 11 não, versículo 11, vamos lá. Quando subiam a colina para chegar à cidade, encontraram algumas jovens descendo para buscar água. Então Saul e o servo lhes perguntaram, o vidente está por aqui hoje? O vidente é o profeta. Então Saul pergunta para as mulheres que foram buscar água, o profeta Samuel está por aqui hoje? Elas responderam, sim, basta seguir em frente, mas é preciso correr, porque ele acabou de chegar à cidade para realizar um sacrifício no lugar de adoração. Irmãos, esse cenário aqui é a nossa vida com o Senhor. Esse cenário aqui é um exemplo do governo humano versus o governo sacerdotal. Enquanto Saul estava indo atrás dos bens do seu pai, a correria de Saul era atrás daquilo que era natural. Saul estava correndo atrás daquilo que era patrimônio da sua família. Saul estava correndo atrás dos seus recursos. Irmãos, é isso que acontece debaixo de um governo natural. Nós nos vemos sempre correndo atrás dos recursos. Nós estamos sempre correndo atrás de algo que nos libere porta, medo de perder alguma coisa, né? Ou a busca de aumentar o patrimônio. Então o que acontecia aqui no governo natural era uma busca financeira, é uma busca de guardar o patrimônio, era a busca de guardar aquilo que era a herança dele. Mas enquanto isso, o que estava acontecendo no governo sacerdotal? Samuel, ele estava procurando um lugar de adoração. Então, enquanto Saul estava buscando salvar o patrimônio do seu pai, Samuel estava indo em direção aonde, irmãos? A um lugar de adoração. Isso é um reflexo da nossa vida hoje. Um governo carnal que busca patrimônio, recursos, não perder, aumentar, enquanto por outro lado o sacerdócio está procurando adorar ao Senhor, está procurando um lugar de sacrifício no Senhor, está procurando um lugar de intimidade com o Senhor. Então a resposta que a gente vê aqui do ministério sacerdotal é a busca, corra, Saul corra, porque ele está indo agora para um lugar de adoração. Saul, você quer encontrar o profeta, você precisa se agilizar, porque ele acabou de chegar, mas ele já está partindo, porque ele vai sacrificar ao Senhor. Então, irmãos, um governo natural está sempre correndo atrás de coisas naturais. Irmãos, é assim que começa o governo de Saul, antes dele ser estabelecido rei. É assim que começa, procurando por bens naturais, e é assim que termina também. Quem conhece a história? Quem conhece o fim da história? É assim que começa e é assim que acaba. Atrás daquilo que era natural. Enquanto o movimento sacerdotal, irmãos, o movimento profético está procurando um lugar de adoração. Irmãos, onde está o governo do seu coração? Irmãos, onde você está? Se fossem te procurar hoje, vocês estariam atrás das jumentas ou estariam atrás de um lugar de adoração? Se perguntasse,
Onde que eu posso encontrar o Júnior? Cara, corre porque o Júnior estava aqui, mas ele já foi procurar um lugar de adoração. Ele já foi procurar um lugar para sacrificar o Senhor. Ele já foi procurar um lugar de intimidade. É assim que começa o governo de Saul. Então, irmãos, antes do fim da história, a gente olha para esse começo, isso pode passar muito despercebido também, porque, é o começo de tudo aqui. Saul nem havia sido ainda consagrado como rei de Israel. Ele vai ter um encontro com os céus, ele vai ter um encontro com o Senhor, mas esse pré-encontro já denuncia algo. Esse pré-encontro já mostra a busca de Saul, por mais que ele estivesse somente cumprindo as ordens do seu pai. Mas você entende o que acontece aqui nesse cenário, irmãos? Quantas vezes nós nos encontramos correndo atrás apenas daquilo que é natural, esforço próprio, preservar aquilo que nós temos, o pouco que nós temos, ou aumentar aquilo que nós temos, uma busca. Irmãos, Deus não tem só a solução para o teu limite de conta corrente. Deus tem um propósito sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus tem um cumprimento de um chamado sobre a tua história, sobre as gerações que virão através de você. Então Deus não quer apenas apagar um incêndio, Deus quer corações sacerdotais onde Ele pode depositar o cumprimento do chamado e do propósito dEle nessa terra. Deus procura corações sacerdotais onde Ele vê continuidade, onde Ele vê, Ele olha para o futuro e vê filhos prostrados na presença dEle. Deus pode resolver o nosso problema hoje, mas acima de tudo, Deus não quer a gente desesperado apenas atrás das jumentas. Deus quer que o nosso coração sacerdotal procure para Ele um lugar de adoração, um lugar de intimidade, um lugar onde nós preservamos o sacerdócio, um lugar onde a palavra de Deus faz sentido em nós. Irmãos, chega um momento, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas nós estamos aqui, expostos à palavra de Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Nossa semana, nós somos cristãos, nós nos expomos ainda mais à palavra, mas para que essa palavra gere vida, para que essa palavra faça sentido, é necessário crer nessa palavra, é necessário nos lançarmos nesse lugar de adoração, é necessário nós enfrentarmos as dificuldades, os levantes, as dores, e irmos para um lugar onde nós construímos intimidade com o Senhor, para que realmente as nossas decisões naturais reflitam os céus, para que você não entre em qualquer oportunidade. Nem toda oportunidade, nem toda porta que se abra, Deus quer que você entre. Nem toda resposta positiva significa que é uma resposta para você. E o que vai separar isso, irmãos? É a intimidade que vai trazer convicção do lugar onde você deve permanecer, da porta que você realmente deve abrir. Irmãos, então o Senhor está em busca de corações sacerdotais, para que possam cumprir um propósito, cumprir um chamado. Irmãos, não deu certo com Saul. Eu sei que muitos aqui já conhecem a história de Saul. Saul, eu vou contar depois, não vou antecipar. Não deu certo, mas é porque no começo, você já vê indícios aqui de onde estava o coração de Saul e da sua família. Nada contra Saul, porque aqui ele só estava cumprindo uma ordem do seu pai, mas é por conta de estar atrás de patrimônio, de bens, que ele se perde no final da sua vida, ao ponto do Espírito Santo se retirar dele. Samuel chega para ele e fala: você é maluco, Saul, o que você está fazendo, cara? Saul, você está tomando os despojos de guerra, e o Senhor falou para você não pegar esses despojos de guerra. Deus havia mandado Saul e o povo de Israel para uma guerra, mas tinha dito para o profeta Samuel: não fiquem com nada, queimem tudo, destruam tudo. E quando Samuel encontra Saul, Saul estava todo patrão, som alto, curtição, boi que não acabava mais. Aí Samuel chegava assim: Samuel chega, olha a cabeça de Saul, irmãos. Samuel chega para Saul. Saul acabava de desobedecer uma ordem do Senhor. Quando Samuel chega para Saul, sabe o que Saul fala para Samuel? Cumpri tudo aquilo que o Senhor tinha me mandado. Cara, um coração carnal, ele se torna cego. Saul havia acabado de corromper uma ordem do Senhor em relação àquela batalha. E sabe qual que é a resposta de Saul quando encontra o profeta? Fiz tudo aquilo que o Senhor tinha me mandado. O Senhor falou: quê? Você fez tudo o quê? O que são esses bois? O que é isso aqui? Não, é que, cara, então é para sacrificar o Senhor. Aí que vem aquele texto, que daí Samuel fala: é melhor obedecer
do que sacrificar. O Senhor não se agrada desse sacrifício de desobediência. Você foi hoje rebelde, e a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Você está colocando no meio do arraial, no meio do povo, a adoração a outros deuses através da sua desobediência. Mas o que acontece é que um coração natural, ele é cego, irmãos. Um coração carnal, ele é cego, irmãos. Um coração debaixo de um governo natural não consegue entender as coisas espirituais. É uma barreira. Por isso que quando Samuel chega diante de Saul, Saul fala: fizemos tudo, chega aí, Samuel, vem aqui curtir com a gente. Fizemos tudo o que o Senhor falou. Não fizeram. Desobedientes, feiticeiros, rebeldes, não fizeram, porque um coração carnal não enxerga a necessidade do cumprimento daquilo que é espiritual, irmãos. Aquilo que é espiritual não faz sentido numa mente carnal. Por isso que às vezes, irmãos, não adianta você entrar em embates com determinadas pessoas, em determinados assuntos, em determinadas situações, porque uma mente carnal não enxerga a necessidade de ser transformado, não enxerga a necessidade de submeter uma verdade espiritual. Irmãos, olha o que Saul fala para Samuel após ter sido rebelde: Senhor, fizemos tudo aquilo que nos pediste. Um coração natural, ele não enxerga, irmãos. Ele refuta as verdades sacerdotais. Seguimos? Mas, irmãos, se esse é o começo da história, eu quero dizer para vocês algo: que ainda que o desejo da nação ela tenha sido gerado na carne, o povo de Israel, na necessidade de se parecer com outras nações, ela pediu um rei para Samuel. Deus estava, apesar de um pedido ter sido levantado na carne, Deus estava levantando um homem pelo Espírito. Amém? E eu vou mostrar isso na palavra de Deus aqui. Deus estava levantando Saul pelo Espírito. A gente sabe o fim de Saul, a gente sabe a história de Saul, mas o começo da história, onde Deus queria levar Saul, era um governo sacerdotal. Deus queria, através de Saul, manter um governo sacerdotal. Vou tomar uma água aqui que tá frio, né? Mas quando você grita, não sei o que acontece. Não sei. 1 Samuel capítulo 10. Irmãos, você está vendo qual que é o cenário aqui, irmãos? O povo pediu um rei, esse rei era Saul. Saul era a representação de um governo natural, enquanto Samuel é a representação de um governo sacerdotal. Amém? Só que, irmãos, o desejo sobre a vida de Saul, de Deus, não era que ele vivesse um governo natural, sabia disso? O desejo de Deus sobre Saul era um desejo diferente. Por mais que o desejo da nação de Israel tenha sido na carne, tenha sido gerado na carne, pela necessidade de ser igual às outras nações, o que Deus faz com Saul? 1 Samuel capítulo 10, versículo 9 diz assim, eu vou ler aqui: assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração, e todos os sinais anunciados por Samuel se cumpriram. Volta aqui. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. Irmãos, Deus deu um novo coração para Saul. Sabia disso? Deus deu um novo coração para Saul. E a palavra de Deus vai mostrar isso daqui na sequência. Porque Saul se levanta em autoridade. Quando os outros povos começam a de novo cercar Israel, Saul se levanta com um governo diferente, com uma veste diferente, com uma postura diferente. Ele havia recebido um novo coração do Senhor, então ele se posicionou como rei. Ele foi atacar os outros povos para vencer, porque ele sabia que ele estava revestido da autoridade dos céus. Deus deu um novo coração para Saul, irmãos. Deus deu um novo coração. Então o que Deus quer fazer em nós para cumprir um chamado, para cumprir um propósito, é nos dar um novo coração. Você está entendendo isso? Irmãos, para que a gente possa cumprir, para que nós possamos avançar naquilo que Deus tem para nós, é necessário um novo coração. É necessário uma transformação. O que é esse novo coração? É um encontro com os céus. Você entende? É um encontro com o Espírito Santo de Deus. É um encontro com as verdades do Senhor. Nós precisamos de um novo coração para que nós abandonemos de uma vez por todas as visões carnais, humanas, e passamos agora a assumir as verdades sacerdotais do Senhor sobre a nossa vida.
Então Deus está dando novos corações aqui nessa noite, assim como Ele deu um novo coração para Saul. Ainda que o desejo da nação era carnal, Deus movimentou espiritualmente, dando a Saul um novo coração. Deus quer nos dar novos corações. Deus quer nos dar um novo coração. Deus quer incendiar o nosso coração. Deus quer cumprir. Então Deus não abandonou Saul. Entende? Depois que Saul teve um encontro com Samuel, depois que Saul se encontrou com o profético, depois que Saul se encontrou com o sacerdotal, Deus deu a ele um novo coração para cumprir o propósito de Deus sobre ele. Você está comigo? Então, no meio dessa história, a gente vê Saul indo atrás das jumentas. A gente vê que enquanto ele estava atrás dos bens, estava lá o sacerdote buscando um lugar de adoração. Mas Deus não refuta Saul em nenhum momento. O que Deus faz é preparar um caminho para dar a Saul um novo coração. Deus quer nos dar esse novo coração, irmãos. Irmãos, e aí você pode se perguntar, mas por que Saul? Se muitos aqui já sabem o final da história dele, até já contei o final da história dele. Mas por que Saul, irmãos? Por que Saul? Porque eu sinto no meu espírito que Deus não quer que nós, após termos recebido um novo coração, terminemos a nossa carreira assim como Saul. Entende? Você já teve um encontro com o Senhor? Você já teve um encontro com a palavra dEle? Você já teve um encontro real com o Espírito Santo de Deus? Você já foi visitado pelo Senhor? Você já foi tocado pela palavra de Deus? Você já foi transformado pelo Espírito da verdade? Você já se encontrou com o Espírito Santo? Sabe, dentro de você, você já sentiu a verdade de Deus te movimentando? Você já teve sonho, visão, palavra profética? Você já foi tocado, você já chorou no seu quarto? Então o Senhor já te deu um novo coração. E o que o Senhor nos alerta é que depois de dar um novo coração, nós não venhamos depois, mais tarde, acabarmos como Saul. O que Saul estava fazendo no final da sua vida? De novo, atrás dos bens e do patrimônio. De novo ele fala, Samuel, é porque o povo ele ficou chateado, eu separei só alguns bois aqui. É que nós não podíamos jogar fora tanta riqueza. Eu fui pressionado por eles, eu precisava dar uma resposta. Irmãos, a necessidade de aprovação, o medo de sermos rejeitados nessa sociedade, o medo de sermos refutados pelo nosso comportamento de santidade, às vezes quer nos conduzir para lugares de concessões, e essas concessões nos distanciam do propósito. Entende? Essas concessões nos distanciam daquilo que Deus quer fazer em nós. Então, após ter recebido um novo coração, existe um risco iminente de terminarmos as nossas vidas contando patrimônio. E sabe o que vai acontecer, irmãos? Nós vamos estar na nossa casa na praia, nós estaremos no nosso sobrado triplex no Boqueirão, né? No sítio cercado, numa cobertura no sítio cercado, né? Nós estaremos lá em algum lugar com todo o nosso patrimônio, olhando para o patrimônio e falando, Espírito, eu estou com sede de você, Espírito, eu estou com saudade da tua presença, Espírito, eu preciso te encontrar, porque dentro de você o que arde, o que queima, é a presença de Deus. É só isso que pode te preencher, não é o seu patrimônio. Esses dias eu estava pensando aqui com a minha esposa, né? As crianças estudam num colégio com princípios cristãos, e de repente você se vê preocupado, né? Poxa, e a educação dos meus filhos? Poxa, e uma escola melhor? E se fosse uma escola com método, não sei o que, irmãos? Aí beleza, eu formo aqui, sei lá, meus filhos médicos. O que adianta eu formar meus filhos médicos, prósperos, ganhando dinheiro e indo para o inferno? O que adianta? Talvez eles conheceram uma mulher que destrua a vida deles e leve-os para um caminho errado. O que adiantou? O que adiantou eu ir atrás das jumentas? O que adiantou eu ir atrás do patrimônio? O que adiantou eu construir bens? Se no final da minha vida eu estou olhando e vendo aquilo que eu lutei para proteger está comprometendo o que há mais de importante na minha vida. Nós precisamos de corações sacerdotais. Nós precisamos de uma vida sacerdotal. O que protege a nossa vida, o que protege o nosso futuro, não é o quanto nós ganhamos. Deus vai abrir porta, irmãos. Deus não vai te deixar, não vai te abandonar. Deus vai dar emprego novo, Deus vai dar carro novo, Deus vai dar cobertura triplex lá no Alto Boqueirão também. Deus vai fazer tudo.
Mas você não pode perder de vista que o que protege a sua vida, a sua família e todo esse patrimônio não é o que você tem, mas é o que o Espírito dá, é o que o Espírito faz, é cumprir o propósito de Deus. O que preenche, irmãos, que desespero é chegar no final da tua vida e você está caçando ainda por bens, vendo quanto que você poderia fazer com dinheiro ou não fazer com dinheiro, enquanto Deus quer o alinhamento dos céus para te suprir de todas as áreas. Quando no sacerdócio Deus faz você cumprir um chamado, e para todo chamado, para todo propósito existe uma provisão. Irmãos, que desespero! Que desespero é olhar para aquilo que nós construímos e aqui dentro de nós não existe um ímpeto, um fogo que arde, que queima pela palavra, pelo Espírito, pelo Senhor. Perdemos tudo, acabou tudo. Deus quer nos dar corações sacerdotais. E por que Saul? Olha só, Deus deu, gente, vou respirar aqui. Amanhã não vou na academia. É que eu nunca vou, né? Então estou tranquilo. Vamos lá. 1 Samuel capítulo 10, versículo. Assim que Saul se virou para partir, Deus lhe deu um novo coração. Risca aí, um novo coração. Pinta um novo coração. Marca que Deus deu a Saul um novo coração. Quando você ouvir a história de Saul e você vê que Saul se perdeu, não foi porque Deus não tinha dado a ele um novo coração. Não foi porque faltou de Deus alguma coisa em relação a Saul. Existia um propósito, um plano, um chamado para Saul. Existia uma descendência para Saul. Mas Saul conseguiu irritar tanto a Deus com a sua desobediência. Saul conseguiu irritar tanto a Deus com a sua rebelião, que Samuel teve que chegar para ele e falar: Saul, hoje o Espírito Santo de Deus está te deixando. E o Senhor já escolheu outro, porque você não cabe mais. Porque você é um debochado. Porque você é um brincalhão. Porque você não tem temor. Porque as coisas espirituais não têm valor para você mais. Porque você foi exposto à verdade e você refutou a verdade. Saul, você irritou tanto a Deus, mas tanto a Deus, que hoje Deus está te dizendo: o Espírito está se retirando de você. Olha que terrível, cara. Que terrível. Meu Deus, é terrível. Mas Deus tinha dado a esse homem o quê? Um novo coração. Um coração apto, um coração capaz, um coração formado no Espírito para liderar a nação do povo de Deus. O que acontece aqui? Sacerdócio abandonado. Governo sacerdotal desprezado. Deus está chamando para nós avivarmos o governo sacerdotal em nossas vidas nessa noite. Deus está nos convidando para avivarmos o governo sacerdotal sobre nós. Você está comigo? Está entendendo? Deus não quer que aconteça conosco o que aconteceu com Saul. Irmãos, o que aconteceu com Saul? Olha para a pessoa do seu lado e fala: o que aconteceu com Saul? O Walter não falou. Brincadeira, não vai. Não tem ninguém do teu lado, né, Walter? Tá. O que aconteceu com Saul? Gente, versículo 7. 1 Samuel capítulo 10, versículo 7. O que aconteceu com Saul? A gente leu o versículo 9, que depois que Saul se virou, Deus lhe deu o quê? Novo coração. Isso. 2 pessoas sabem o que aconteceu com Saul. Glória a Deus. Versículo 7 está dizendo assim: depois que esses sinais se cumprirem. Que sinais se cumprirem, gente? Samuel encontrou Saul. Os céus encontrou a terra. O encontro com o céu. Está vendo o tema da mensagem? Por causa disso aqui. Os céus encontrou a terra. O governo sacerdotal encontrou o governo natural. E o que aconteceu nesse encontro? Um coração novo foi gerado. Foi dado a Saul um novo coração. Um encontro com os céus nos dá um novo coração. Mas existe uma recomendação. Existe uma recomendação de Samuel para Saul, que está aqui no versículo 7, que é antes do versículo 9, que diz assim: depois que esses sinais se cumprirem,
Os sinais eram várias orientações, direções que Samuel tinha dado a Saul. E aí ele fala, depois que esses sinais que eu te falei, Saul, se cumprirem, faça o que tiver que ser feito. Faça o que tiver que fazer. Você vai entender o que eu estou querendo dizer e o que a Bíblia está dizendo. Samuel fala para Saul, faça o que precisa ser feito. Faça o que tiver que fazer. Porque Samuel partia do pressuposto que Saul sabia qual era a responsabilidade dele a partir daquele momento. Então Samuel estava falando, você sabe, Saul, você sabe o que você precisa saber, o que você precisa fazer. Saul, você sabe, faça o que precisa ser feito. Irmãos, quando Davi estava idoso, mudando a história aqui, tá? Davi, o rei Davi, que foi o sucessor, que foi levantado depois por Samuel, por Deus, porque Saul abandonou ao Senhor e daí Deus precisou levantar Davi. Um coração sacerdotal, um coração segundo o coração de Deus. Inclusive, por conta desse coração, da genealogia de Davi, chega até Jesus o Messias. Você entende que o propósito de um coração sacerdotal é o cumprimento de um propósito? Foi o que aconteceu na casa de Davi, apesar de todos os erros. Então o que eu quero dizer com isso é que quando Davi estava bem idoso, estava bem velhinho também, ele tinha um desejo no coração dele que era construir um templo para o Senhor. O que Davi fez? Davi falou assim, Deus, eu habito nesse palácio, topzera, varanda, jacuzzi, tem aqui, rede, estou aqui bem, e o Senhor não tem um lugar para habitar. Eu quero construir um templo para o Senhor. Davi fala isso para Deus. Lembra disso? Mas se não lembrar, vou te contar a história inteira. Fica tranquilo. Davi queria construir um templo. Aí Deus fala para Davi assim, Davi, você não pode construir, porque você é um homem de muitas guerras. Você sujou suas mãos aí com sangue. Dá uma segurada, mas o seu filho, Salomão, vai construir um templo para mim. Então Saul, ele reúne os bens do povo, ele reúne as ofertas para construir esse templo. E aí ele fala algo para o seu sucessor, o seu filho Salomão, tá? O seu filho Salomão, sucessor de Davi, ele fala algo para Salomão. Ele fala assim, Salomão, esforça-te e faça a obra. Esforça-te e faça a obra. Sabe o que Salomão fez? Salomão construiu um templo. O templo mais lindo. E aí ele constrói aquele templo. Sabe o que acontece na inauguração do templo? A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Essa música aconteceu lá. Sabe, a fumaça tomou conta do templo. As pessoas não conseguiam se aproximar do templo, tamanha glória. Elas eram arrebatadas pelo Espírito Santo, elas eram tomadas pelo Espírito de Deus. Eles não conseguiam ficar de pé, fala a palavra de Deus, que os levitas não conseguiam parar de falar, o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. O Senhor é bom e a sua bondade, sua benignidade dura para sempre. Os sacerdotes não conseguiam falar outra coisa a não ser o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. 7 dias eles não conseguiam, foi tomado por uma atmosfera de glória, porque Salomão cumpriu, ele se esforçou e fez a obra. Mas tem um ponto na história de Salomão que é muito parecido também com a história de Saul, porque ambos se desviaram. O que acontece com Salomão no final da sua história é você ver Salomão sacrificando aos deuses das suas esposas. Você vê Salomão adorando os deuses das esposas de outros povos no final da história de Salomão. Porque esse é um ponto muito importante quando o Senhor fala, esforça-te e faça a obra. Existe uma obra interna que não pode ser negligenciada, irmãos. Então Salomão se movimentou na construção de um templo externo, mas existia uma obra interna que era a obra que foi construída no coração do seu pai Davi. Um coração sacerdotal. Então quando nós vamos empreender, executar algo para o Senhor, acima daquilo que os olhos humanos estão vendo, é necessário construir interiormente um lugar para a habitação do Espírito de Deus. Você está comigo? Irmãos, Deus está olhando para o nosso interior. Irmãos, uma mensagem de domingo aqui é muito pouco para aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Um tempo com Deus para buscar uma palavra é muito pouco. O que o Senhor quer é que nós nos lancemos na presença dEle de forma intencional, desprendida, com vontade de encontrá-lo.
Irmãos, tem uma palavra que Deus tem me movimentado muito nesses últimos dias, que é sacrifício. Sacrifício, irmão, sério mesmo. Sacrifício, e sacrifício é uma palavra que parece ser pesada, mas Deus tem trazido de uma maneira muito leve. O Senhor conhece a minha história, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece todas as minhas rotinas, tá? Deus sabe que eu tenho crianças, Deus sabe que eu tenho, né, que tem um ministério, tem um ministério de adolescente. Tem a Fernanda que me dá um trabalhão também, Ele sabe que eu tenho que cuidar dela. Né, amor? Obrigado. Sabe, Deus sabe que eu tenho várias coisas, Deus sabe, mas o sacrifício, quando Deus fala sacrifício, Deus está olhando para a minha história, Deus está olhando para a minha rotina e está falando: Levi, cabe mais de mim aí dentro, cabe mais de mim. Eu sei que você tem filhos, eu sei que você tem um trabalho, eu sei que você já tem uma célula, mas é que cabe mais de Deus dentro da sua história, meu irmão, cabe mais da presença dentro da sua rotina. O que Deus está falando é aquilo que Samuel falou para Saul: faça o que precisa ser feito. Você sabe por quê? Porque o seu coração já foi transformado. Então Deus está te esperando, Deus está te aguardando, Deus está aguardando o seu clamor, Deus está aguardando as suas lágrimas, Deus está aguardando a sua intercessão, Deus está aguardando. Faça o que precisa ser feito. Irmãos, Deus está aguardando o nosso coração clamar por Ele. Esses dias eu estava cansadão, né? Eu acho que era mais preguiça do que cansado. Estava com preguiça. Eu falei: ai Deus, eu vou orar aí para te dar uma força, né? Te deixar sozinho. Não quero te deixar sozinho aí, tá? E aí eu fui lá orar. Estava com preguiça. Aí eu fui, irmãos. Eu sei que eu não queria mais sair dali. Eu sei que o Espírito Santo começou a me derreter. Esse é o termo. O Espírito Santo começou eu não tinha mais palavras no momento, eu só conseguia gemidos inexprimíveis e lágrimas na presença dEle. Sabe, não tinha mais para onde ir, não era uma palavra de domingo que o Senhor queria, Ele queria a minha presença. Aí Deus falou comigo claramente: Levi, se você vir, eu venho. Levi, se você estiver aqui, eu estou também. Se você vier, eu vou. Se você estiver, eu estou. Então dê o primeiro passo, se mova, você não vai ter vontade. Sabe, vai ter um monte de coisa concorrendo com o teu tempo. Mas agora pega o teu Instagram aí e vê quantas horas você ficou hoje no Instagram. Veja na semana quantas horas de atividade você tem lá. Parece até que você é youtuber, influencer. Deus deve olhar assim para o texto e falar: nossa, você era influencer, eu não sabia, vou pesquisar mais sobre a sua vida. Nossa, ele é influencer, 8 horas. Nossa, bastante, né? Aí você fica vendo lá a massinha sendo cortada, né? Você fica lá, a massa, cortou a massinha, cai a massinha. Aí você vê o sabonetezinho lá, né? Aí você vê lá aquela máquina de prensar as coisas, né? Prensa coisa. Você fica lá: não, agora eu vou só ver isso aqui, vou buscar Deus. Nossa, mas essa massinha é colorida, gente, meu Deus. 4 horas da manhã. Senhor, estou cansado, senão eu ia te buscar, Deus. Senão eu subiria o monte da comunhão. Está lá, a prensa de não sei quantas toneladas, ganhando a tua atenção. Irmãos, Deus, Ele está falando assim: cabe mais da minha presença nessa sua rotina. Deus quer nos poupar de um coração governado pelas coisas naturais. É só isso que Ele quer, nos poupar do natural. Que o natural é a frustração da nossa velhice, irmãos. O natural é a frustração, Senhor, da nossa posteridade. O natural é a frustração de um coração que já queimou na presença de Deus. Deus quer abrir os nossos olhos espirituais e enxergar aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, nessa igreja, nessa cidade, nessa nação. Amém? Irmãos, se você soubesse que Deus quer te visitar hoje e te dar um novo coração, o que geraria dentro de você, irmãos? Irmãos, o que vai acontecer aqui é que o Senhor vai começar a agitar as águas paradas do nosso coração. O que vai acontecer é que Ele vai começar a chacoalhar o nosso coração e dentro de nós vai começar a nascer uma sede, que é uma nova sede pelo Senhor. A terra seca começa a clamar pelas águas e pelas chuvas do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós precisamos, sabe o que é? Não é só uma questão de desejo, é uma questão de necessidade, gente.
É necessário bebermos mais das fontes de vida eterna. É necessário recebermos mais revelação. É necessário recebermos mais poder. É necessário termos mais visões proféticas. Porque o Senhor não quer que o teu dom profético morra dentro de você. Deus não quer que as suas canções morram dentro de você. Deus não quer que a revelação da palavra morra dentro de você. Deus não quer que as suas mãos de serviço santo morra dentro de você numa paralisia, anestesia diabólica. Deus quer avivar aquilo que Ele já te deu, que foi um coração transformado. Deixa Ele avivar, irmãos. Você já encontrou Ele, Ele já te encontrou. Os céus já te encontraram. Em algum momento os céus te abraçou, em algum momento os céus te pegaram. O que Deus está falando? Eu quero avivar a minha obra em corações sacerdotais aqui nessa noite. Aleluia! Aleluia! Irmãos, há alguma coisa gerando em você. Há algo sendo gerado no teu coração. Existe alguma fome sendo gerada no seu interior. Existe algo. Se coloque em pé. Se coloque em pé agora. Deus não quer que você, irmãos, não quer que você apague o Espírito. Não quer que você apague a boa obra. Você é a resposta. Você é a resposta, sabe? Você é a resposta da sua família. Você é a resposta da pessoa aí que está do teu lado. Você é a resposta de Deus para alguém. Você é a resposta nessa geração. Você é a resposta, irmãos. Você é a resposta. O que é só? Deus está nos convidando a preservar o nosso coração de um governo carnal. Deus está nos convidando a um governo sacerdotal, onde nos movemos por visão profética, onde nos movemos por revelação espiritual, onde nos movemos para cumprimento de um propósito. Não nos movemos ou deixamos de nos mover por conta de dores, por conta de traumas, por conta de passado, mas existe uma voz que brada mais alto do que as nossas dores, para falar que nós temos um novo coração, e para dizer que nós temos algo em Deus para cumprir nessa estação. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia, deixa o Espírito Santo te tocar, irmãos. Se o Espírito Santo está movimentando as águas aí, comece a orar ao Senhor. Se o Espírito Santo está gerando qualquer coisa, qualquer sinal, se mova em direção a Ele. Que o Senhor está abrindo os nossos olhos aqui nessa noite. O Senhor está renovando a nossa fome nessa noite. O Senhor está renovando um coração consagrado a Ele nessa noite. Se há algo do Senhor, abre a sua boca, ore ao Senhor, clame ao Senhor, agradeça ao Espírito, comece a se mover em direção a Ele. Os céus querem te encontrar, irmãos. O céu, Ele quer te encontrar, irmãos. Se você foi tocado, não fique parado. O céu quer te encontrar. Tenho tanta fome de Ti, tenho tanta sede da Tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Vem. Ele está vivando uma obra. Ele está vivando a obra dele. A obra dele é mais do que essa igreja. A obra dele é a sua vida. Meu desejo é maior que tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você.
Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui, eu não quero. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais, não adianta. Hoje não pedirei nada pra te dizer. Eu quero tua presença. Que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Igreja, só um último apelo aqui. Se alguém tem aqui alguma enfermidade, eu quero pedir vocês. Você que tem alguma enfermidade, você que tem aí problema no útero, rins, fígado, estômago, ombros, coluna, coração, vem aqui na frente, nós queremos impor as mãos e vocês serão curados no poder do Espírito Santo de Deus.
Quero que vocês venham aqui e levanta a mão que a gente quer orar por vocês. Vem mais pertinho aqui. Nós queremos orar. Os pastores, os diáconos, nós vamos orar agora. Nós vamos liberar a cura dos céus. Tem uma porção de cura muito preciosa para essa noite. Nós queremos liberar agora nessa noite. Mais alguém, gente? Dor de cabeça, dorzinha chata, aquela só para você não perder a viagem, irmão. Só para você veio no culto e falar que saiu sem dor de cabeça. Espírito Santo de Deus está na casa. O Espírito Santo de Deus está aqui, amém. O Espírito da profecia, olhos serão abertos, corações serão tremendamente tocados e avivados pelo Espírito Santo de Deus. E nós liberamos cura no poder do Altíssimo agora. No poder do Espírito nós liberamos agora. Ordenamos. apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos ainda estarei, e daqui a 1 milhão de anos estarei apaixonado por ti, e daqui a 1 milhão de anos
minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te amo. A minha canção é eu te amo, eu te amo, eu te Aleluia, Jesus. É porque nós cremos no nome daquele que veio à terra, se fez carne, se fez homem, habitou entre nós,
morreu na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia ressuscitou. É porque nós cremos naquele que era, naquele que é e naquele que um dia virá, naquele que se encontrará com a sua noiva imaculada, naquele que é Senhor dos senhores, que está acima de todos os tronos. É porque nós cremos no poderoso nome de Jesus que nós liberamos cura nessa noite, que nós avivamos o nosso coração nessa noite, porque é um nome acima de todo nome. Amém, amém. O Senhor vai avivar a obra em você. O Senhor está avivando a obra dele em você. Amanhã já não será igual. O Senhor está avivando a obra dele nesses dias. Aleluia, Deus. E que a graça, que a paz, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, a sua igreja. E leva-nos em paz, Senhor Jesus, nessa semana, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre a sua casa, sobre a sua família, meu irmão, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor. Amém.